Se você tem um negócio de alimentação e tem dificuldade de calcular o preço de venda, vou te mostrar uma ferramenta chamada planilha preço lucrativo que vai ajudar a resolver esse problema definitivamente. Vou dar uma visão geral sobre a planilha preço lucrativo, porque assim fica mais fácil a gente entender o conceito dessa planilha, tá? A planilha preço lucrativo ela tem 4 áreas, que eu coloquei ela em primeiro uma legenda de cores, ou a rosa, a laranja, a verde e a azul. Nessa área rosa, eu chamo de custos. Nessa área laranja, eu chamo de despesa. Nessa área verde, de margem. E na área azul, eu chamo isso de preço. O que são custos? Os custos, eles são gastos com o produto ou com a produção. A área laranja. O que são despesas? São gastos com o negócio. Aqui eu vou achar a margem de ganho. Tá? Alguns chamam isso de margem de lucro, mas eu prefiro chamar aqui de margem de ganho. E aqui é justamente como é que determino o preço lucrativo. Eu vou falar agora primeiramente em custos. Para o exemplo da nossa planilha, eu decidi pegar um exemplo de um hambúrguer. Ele fica mais fácil de entender porque tem poucos ingredientes e a ideia é mostrar o conceito, né? Não vamos esmiuçar muito na operação. Então temos aqui 3 ingredientes, tá? Que é o hambúrguer, o tipo de pão, né? É o pão de brioche. Temos outro ingrediente que é o queijo cheddar. Então, pois bem, temos 3 ingredientes. O que é essa próxima área aqui? É a área de compra. Eu preciso saber 3 informações importantes: preço de compra, quantidade de compra e unidade de compra. Então, e essas informações você consegue encontrar isso na hora que você sai do supermercado e faz a leitura do cupom fiscal, né? E isso já é um ponto de partida para o nosso cálculo, né? Por quê? Eu preciso colocar todos os meus dados nessa área amarela que eu determinei aqui, tá? Então, dado as informações do preço de compra, eu vou achar meu custo. Bom, muitos confundem preço de compra com preço de custo, mas o que acontece? Na hora que você coloca o produto no seu estabelecimento e ele já vai sofrer uma transformação, ele passa a ser um preço de compra para um preço de custo. Nessa próxima área que eu estou colocando aqui, análise de desperdício, ele faz justamente vingar essa parte, né? Muitas vezes vocês não colocam a quantidade aproveitada, reaproveitada e a perda, né? E fica por isso mesmo. Ou seja, você não contabiliza essa perda. Você trata como se tivesse um preço, um custo normal, um preço de compra normal. E não é isso que acontece. Porque se o produto está tendo uma transformação e ele está tendo justamente uma perda, então eu tenho que repassar essa perda no meu preço de custo. Tá? Aqui, outra coisa importante é a gente entender quanto que custa a receita, né, como um todo. Por exemplo, eu vou criar uma receita, eu tenho que saber quantas porções ela vai ter. E aqui, esse CVU significa custo variável unitário. Toda vez quando eu estiver falando unitário, ele está se referindo a um único produto. Então, uma coisa é saber o custo total de uma receita, outra coisa é saber quanto que custa só para um determinado produto, no caso o hambúrguer. E também aqui eu consigo descrever quanto eu estou gastando em cada ingrediente. Aqui eu coloco a quantidade produzida, né? E que na quantidade, aqui nesse caso não, né? No caso de um único hambúrguer, mas eu poderia ter, por exemplo, quem trabalha com doce poderia ter uma forma inteira e teria que ter lá, por exemplo, 40 doces.
40 porções, tá? Rendimento de 40 unidades. Então, aqui eu conseguiria calcular, né, aqui nesse retângulo azul, o preço de custo. Nesse caso, para mim, tá? Se vocês estão vendo aqui nessa planilha, vocês vão ver que ele tem um valor de R$ 9,66. Tá? Então, nesse caso, para produzir esse hambúrguer com o pão e também com o cheddar, ele vai me custar R$ 9,66. Então, eu tenho aqui dentro do meu custo duas áreas, né? Eu tenho o custo variável e eu tenho o custo fixo. O custo variável, então, o que que é? É o gasto com meus ingredientes, é o gasto com a minha embalagem, é o gasto com o frete, ok? E nessa parte de baixo temos o custo fixo. O que que é o custo fixo no caso? A mão de obra, né? Então, eu vou colocar quanto que vale a produção, né? Um freelance, o dono do estabelecimento, como é que ele vai me custar para produzir esse lanche? E nesse caso, tá? Eu preciso saber o quê? A hora, o valor mensal, as horas trabalhadas e a duração dessa operação. Existe uma situação que uma coisa é um mensalista, é o dono, por exemplo, que é o Prolabore, né? Eu coloquei aqui de 1.200, mas poderia também ter o ajudante, um freelance, que eu pago R$ 80 por dia, tá? Então essa diária dele trabalha durante 8 horas, então ele teria R$ 10 por dia, R$ 10 a hora, né? E aqui para mim ele custa R$ 1,50. Se eu vou ver bem, tá? Então eu já sei qual que é o meu custo variável unitário, já sei qual é o meu custo fixo unitário e justamente meu custo total é a soma dos dois, que vai me dar R$ 11,16. Esse seria justamente todo o gasto para a produção desse lanche. E agora eu vou apresentar para vocês os gastos com o negócio, os gastos das despesas. E aqui estamos na parte de despesa. Essa área de despesa, tem um conceito um pouco parecido com o de custo. Nós temos lá custo variável, custo fixo. Aqui também nós temos despesa variável e despesa fixa. Só relembrando, qual a diferença entre custo e despesa? Custo é o gasto com o produto, despesa é gasto com o negócio. Eu tenho despesa variável e tenho despesa fixa. Despesa variável tem este nome que varia conforme a quantidade vendida. Despesa fixa, ele tem este nome porque ele não depende das vendas. Então, quais seriam os exemplos aqui para minha despesa variável? Imposto, taxa de cartão, antecipação, cartão fidelidade e assim por diante. Tá? Então, geralmente é uma porcentagem que eu atribuo sobre o preço de venda. E você não precisa fazer conta. Você só precisa dizer, olha, eu tenho que colocar 4% de taxa de cartão, por exemplo. E ele já vai fazer o cálculo. No nosso caso, ele já calculou em R$ 1,20. Tá vendo aqui, ó? Perfeito? Então, esse aí não dá problema, assim, não é muito difícil você calcular, tá? Às vezes é difícil calcular isso juntando uma série de porcentagens juntas, né? Mas esse aqui, o nosso exemplo é bem simples, tá? E eu vou colocar agora o cálculo da despesa fixa. A despesa fixa eu calculo em cima do que eu gasto, né, para manter o negócio, né? Então eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Qual é o meu exemplo? Vamos supor que eu coloco lá para manter meu negócio: água, aluguel, internet, luz, telefone. E é assim. Como é que funciona? Eu calculo o total aqui de quanto eu gasto mês, eu projeto quanto vai ser meu faturamento. Então, eu quero ter um faturamento de 5.000. Se eu tenho um gasto de 2.000 e eu tenho um faturamento de 5.000, ele está me dizendo que aqui a porcentagem, tá, que eu tenho da minha despesa fixa sobre o faturamento é de 41,20%. Você pode perceber que este valor foi jogado aqui como porcentagem.
o que corresponde no meu preço de venda a R$ 12,36. Ok? Então, eu tenho duas informações importantes agora. Sei qual que é a minha despesa variável unitária. Despesa variável unitária é a minha despesa que eu vou ter para um único produto, né? Despesa fixa unitária. Eu vou ter agora quanto que significa qual que é. Eu vou colocar luz, água, telefone, prolabore, funcionário lá dentro do meu preço de venda. Quanto que significa isso? Quanto impacta isso no meu preço de venda? R$ 12,36. Agora, se eu quiser saber quanto que eu realmente gasto para o meu negócio, é só juntar os dois, né? Despesa variável unitária com despesa fixa unitária. E isso vai me dar um total de R$ 13,66. Ok? E com isso, vamos para a terceira área, tá? Que eu vou falar sobre essa parte da margem. Mas antes de mais nada, eu preciso também tocar num outro assunto, que é o gasto total unitário. O que é esse gasto total unitário? Eu pego o meu custo e pego minha despesa. Então, são dois gastos. Eu quero saber quanto que eu vou gastar no total. Ok? Então, aqui ele está dando a informação que eu vou gastar R$ 24,72. Por quê? Eu pego o meu custo, que é de 11,36, com mais minha despesa de 13,56, vai me totalizar 24,72. Esse é o meu gasto total unitário. Isso serve para quê? Para eu saber quanto realmente eu estou gastando. Perfeito? Tá? Então, ali, no próximo capítulo, como falei anteriormente, eu vou falar para vocês agora sobre minha margem. Bom, falar da margem é um cálculo bem simples, né? Eu tenho aqui então um valor, né, de R$ 30 e eu tenho que tirar esse valor, né, que eu tenho do gasto total unitário, que vai me dar R$ 24,72, né? Então, se eu tirar R$ 30 mais R$ 24,72, eu vou ter justamente um valor de R$ 5,28. Aí tem uma hora a pergunta, né? É pouco? É muito? Tá? Em alguns casos, né, eu tenho que analisar três situações, né? Se realmente a margem ela não está dando negativo. E isso pode acontecer. As pessoas confundem muito, não colocam justamente a despesa e acham que a margem é alta, né? Se você pensar bem, que você deixou de, você colocou que a tua despesa é, é de 13,56 e você não está colocando isso como margem de ganho, tá? Então, realmente é muito pequeno, mas ele é uma margem limpa, tá? Eu estou ganhando 5,28 sem gastar mais nada, tá? Agora, existem situações que você pode ter uma margem negativa e significa o seguinte: se você tem uma margem negativa, quanto mais você vender, maior vai ser o buraco, né? E isso acontece muito porque as contas são erradas. Eu vejo promoções que o pessoal vai colocando, fazendo desconto, 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 e não consegue ver a margem, né? E às vezes a margem é negativa e o próprio dono do negócio não consegue perceber que ele está com margem negativa. E muitas vezes um produto pode estar matando o outro produto, né? Eu estou vendendo bem numa linha de produtos e posso estar vendendo mal numa outra linha. Quer dizer, aí o negócio empata. Por quê? Eu estou matando um produto com outro produto, né? E eu acho assim, para quem está começando, quem é pequeno, não tenta ir para preço baixo, tenta agregar valor, tá? Mas você tem que saber, por exemplo, qual que é o teu preço mínimo. E isso faz toda a diferença, essa conta, você enxergar quanto você está ganhando dentro do seu produto, né? Muitos empreendedores não sabem exatamente quanto estão ganhando, estimam, chutam quanto estão ganhando. Então, fala que estão ganhando 100%, 200%, 30%, 40%, é chute. É chute, simples chute. Ele não sabe de verdade. E provavelmente você já deve ter feito isso e está entrando justamente numa premissa muito perigosa. Você tem que enxergar quanto você está ganhando limpo, não o faturamento, tá? Então você tem que, não é olhar o preço de venda que está alto, não. O teu olhar
ele tem que estar justamente para a margem, tá? Se você não tiver margem, você não tem lucro. Se você não tem lucro, você vai fechar, tá? Eu vou seguir o próximo capítulo a seguir, que vai ser justamente o diferencial da minha planilha, que é o preço lucrativo. E agora, finalmente, falaremos sobre preço lucrativo, né? Aqui anteriormente nós tivemos uma visão de como achar a margem, né? Eu sei o preço de venda, eu sei meu gasto e vou achar consequentemente a minha margem. Quer dizer, eu estou pegando preço de venda, tiro os gastos, obtenho a margem. Agora, nessa parte de preço lucrativo, eu vou falar sobre precificação inversa, que justamente você faz o quê? Você, por exemplo, quer ganhar R$ 7 aqui, né? Eu estou ganhando anteriormente 6,28. Tá? Então, falou assim, Luiz, eu gostaria de ganhar R$ 7. Pô, eu vou colocar aqui R$ 7 e ele vai determinar na planilha qual o valor, né? 33, 33 e 34. O que é o problema aqui, né? Você não está acostumado a pensar de trás para frente, né? Você não está acostumado a pensar quanto você quer ganhar, tá? Então, se sobrar, você já está satisfeito. E se sobrar, aqui nesse caso, tá? Você fala assim, você está garantindo que você está ganhando R$ 7, tá? E está um preço de trás para frente, quer dizer, eu vou ganhar R$ 7, então quanto que eu tenho que vender? Por quanto eu tenho que vender para ganhar R$ 7? A resposta que a planilha te dá, 33,14. Tá. Então eu vou agora pensar um pouquinho diferente. Eu quero fazer uma promoção, tá? Então no preço normal eu estou ganhando esse valor, 5,28. Agora, e se eu decidir chegar a um valor de eu vou ganhar R$ 4? E está dizendo aqui, olha, R$ 4 é legal, tá? Você pode ganhar então aqui, ó, R$ 27, quer dizer, o teu preço de venda é R$ 27,67, tá? Aí é viável. Bom, se você pensar que você tem que sua despesa é grande e R$ 4 ele tem muito pouco impacto nisso, né? Então, o melhor dos dois mundos é você conseguir fazer um preço justo, quer dizer, um preço de venda que seja viável para o seu negócio, para ter uma margem viável e para que você realmente consiga vender bem. Agora, nem sempre preço baixo significa garantia de venda. Por incrível que pareça, às vezes algumas pessoas veem o preço baixo e já não gostam de ir em determinados lugares, tá? E por que eu estou falando isso? Porque você tem que aprender a agregar valor, né? Tomando também o risco de ter um preço mínimo. O preço mínimo, assim, se eu não ganhar nada, olha como é que é legal essa sacada aqui na planilha, tá? Para eu não ganhar nada, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender por R$ 20,37. Ou seja, então você tem que vender acima de 30 e R$ 20,37. Por quê? Se você está colocando que o preço de venda é 30, pô, bacana, né? Eu consegui fazer um preço acima do meu mínimo. Só que, às vezes, sua margem é pequena e, às vezes, você pode não ter um negócio tão viável assim. Você está trabalhando para pagar as contas. Existem outros indicadores aqui, né, que vai te ajudar. O primeiro deles é um gráfico que mostra de maneira visual o quanto você está ganhando. Então, na legenda de cores aqui nós temos vermelho, o laranja e o verde. Eu trabalho muito com essa ideia de semáforo, né, para que realmente você fique ligado na hora de ver um gráfico. Por quê? O gráfico é interessante. É uma planilha que tem capacidade para 100 produtos, tá? E você não tem tempo para olhar isso tão rápido. Então, o gráfico, quando você vê um por um, tem uma noção que você pode ver isso de maneira muito superficial e tentar cercar, né? Tentar achar o gargalo do seu negócio. O que acontece? Existem indicadores aqui, ó, por exemplo, Mercap. Alguns falam assim, olha, que você tem um ganho de
de mais de 100%. O markup ele te dá, a planilha te dá esse indicador de markup, ou seja, quanto eu estou ganhando em cima do custo, né? Então o que é interessante? Alguns olham esse número fielmente. Eu prefiro olhar para o número quanto que é a minha margem. Está aqui, ó. Tá? Eu estou ganhando 17%. O que ele quer dizer? Para mim, está baixo. Mas como é que eu sei disso? Nessa parte inferior, aqui eu coloquei a distribuição. No meu preço de venda, o custo, a despesa e a margem. E estou dizendo para você, olha, que na planilha, a planilha ela coloca esse critério. Ela fala assim, ó, a despesa está alta, está baixa. Mas como é que ele sabe disso? Porque aqui em limites eu determinei, olha, o custo não pode ser abaixo de 40. Desculpa, o custo não pode ser acima de 40, a despesa não pode ser acima de 40. Tá? E aqui ele já sabe, então, que ele passou o limite que eu determinei. E, consequentemente, se a despesa está alta, a margem está baixa. E aí que está. Eu começo a fazer com que a planilha seja mais inteligente, me ajude a tomar uma decisão. Tá? Tanto é que aqui, ó, por exemplo, pontos de equilíbrio, se minha despesa, eu calculei lá, que é de R$ 5.000, o que significa aqui? Que eu vou precisar de vender 167 unidades de lanche. É bom? É ruim? Você que vai decidir. Tá? O que a gente fala? Você tem indicadores. Esses indicadores vão ajudar você a tomar decisões. Então, a planilha aqui, ela tem um outro dado aqui, ó, que é importante. Ela contém uma planilha chamada cardápio, que ela vai dizer, né, eu vou vender tantos produtos, tá? Tantos lanches. Eu vou saber qual que é a minha margem de ganho aqui. Tá? Então, ele te ajuda a enxergar se está dando lucro ou prejuízo. Ele te ajuda a você estabelecer também métodos de venda, porque de repente você coloca assim, que você pode estar fazendo uma promoção de um produto que tem melhor margem, tá? Então você não vai fazer uma promoção aleatória, você vai vender o que realmente te dá lucro. Às vezes vocês estão tentando vender produtos com pouca margem, né? E você vai ter que investir em marketing digital, vai ter que investir em propaganda, tá? E isso aí pode ser crucial. E se você estava ruim, ele vai ainda rolar mais ainda esse problema, né? Vai virar uma bola de neve, ok? Com isso aqui eu espero ter ajudado vocês a entender justamente qual que é o diferencial da planilha chamada preço lucrativo, para que realmente você enxergue onde é que está o problema no seu negócio e você consiga alavancar isso com lucro e vendendo bem, vendendo melhor, ok? Tá? Para mais informações, acesse aí o nosso site preçolucrativo.com.br/planilha. Ele vai te detalhar mais, dar mais informações e se você quiser adquirir, tá? Nós temos uma lojinha que vai poder justamente ajudar vocês nessa forma de pagamento, ok? Valeu, obrigado.